E o ouro renovou mais uma máxima histórica, ultrapassando $3.000 por onça. Mas por que você deve investir em ouro, investir em metais preciosos? Será que ainda faz sentido comprar mesmo nesse preço? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e também não vou falar somente de ouro, mas de metais preciosos em geral, ouro, prata, platina e paládio. Então fica comigo até o final. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer que este vídeo falará sobre riqueza, prosperidade, abundância, capitalismo, entendeu? Portanto, se você é comunista, se você é esquerdista, se você fez o L, você não tinha nem que pensar em investir em ouro, tipo, não combina, sabe? Políticas esquerdistas que promovem miséria e investimento em ouro, assim, são coisas antagônicas, não faz o menor sentido. Então eu convido você a se retirar do canal. Agora, se você é capitalista como eu, aí sim, inscreva-se no canal e já deixe o seu like para você não esquecer de fazer isso mais tarde. Eu quero começar esse vídeo com uma frase do senhor John Pierpont Morgan, que foi foi o fundador do maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, e este senhor ele disse o seguinte: ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Isso em 1912. O que eu acho curioso é que no mercado financeiro em geral existem alguns profissionais que não gostam de investimentos em ouro. Na verdade, metais preciosos, investimento em ouro, prata, é quase visto como um investimento alternativo, porque o portfólio tradicional, comum na Faria Lima e até em Wall Street é renda fixa, renda variável, é portfólio 60-40, se você é conservador é mais renda fixa. Eu acho tão fragilista esse tipo de abordagem, né? E às vezes eu pego carteira 100% bonds, principalmente assim no exterior, né? Essa galera que investe aí via XP Miami, principalmente, aí você vai olhar a carteira do cara, 100% bonds de empresas brasileiras. E a pessoa quer investir no exterior e está comprando bonds de empresas brasileiras pela XP, que é uma empresa brasileira. Não, sério, pelo amor de Deus, né? Você tem que investir no exterior, no mercado americano. Enfim, o que eu quero dizer é que, no geral, os profissionais, analistas, o mercado financeiro em geral enxerga o ouro como algo alternativo. Entenda o seguinte: o ouro foi a melhor moeda da história da humanidade. O padrão ouro, durante o padrão ouro, foi um período de muita abundância, desenvolvimento de tecnologia, até do ponto de vista artístico, florescimento artístico. E para você entender o que aconteceu depois que o dólar perdeu o lastro no ouro em 1971, eu recomendo fortemente este site aqui, o que aconteceu em 1971, que foi quando o dólar se desvinculou do ouro, teve o fim do lastro e começo do dinheiro infinito. Então o Estado ganhou a impressora de dinheiro e o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, ok, entendemos que o mundo era melhor antes de 1971 por diversos aspectos. Esses dias eu vi também uma publicação falando até de como que eram os serviços de bordo, né? Quem trabalha com aviação talvez vai entender melhor sobre isso, mas eu vi assim, eles eram muito claros, né? Que até 1971 você via aquele atendimento com muito tipo de comida, muito conforto, muito espaço, e hoje você é tratado como um lixo. Aí, enfim, então entendemos, ok, padrão ouro foi um período muito próspero, o ouro foi a melhor moeda da história da humanidade. Aí você pode perguntar assim, tá, mas será que o ouro não ficou pra trás? Tipo assim, será que já não passou? Beleza, foi importante, mas hoje, na data de hoje, ainda vale a pena ter ouro? E a resposta é sim. E o grande motivo, o maior motivo para você ter ouro, o ouro, assim, na minha visão, todo mundo precisa ter ouro. Sério, é o ativo. Sabe aquele básico essencial? Vamos dar um exemplo de roupa. Você tem uma calça jeans, uma camiseta branca, uma camisa branca. É o básico essencial num portfólio de investimentos. O ouro, ele é um desses básicos essenciais. Tem outros também, mas o ouro, sem dúvida, é até o primeiro que me vem na cabeça. Por quê? Porque durante períodos de crise, de instabilidade econômica, o ouro, ele tende a performar muito bem. Veja aqui, por exemplo, que nas últimas 8 recessões, o ouro, ele performou melhor do que o S&P 500 em 6
delas. E isso até tem uma certa lógica, porque em períodos de crise, de recessão, as pessoas não querem tomar risco. As pessoas não querem comprar, por exemplo, ações de tecnologia. E aí o ouro aumenta a demanda por ouro, as pessoas enxergam esse valor histórico do ouro e o preço tende a subir. Então você tem que ter na sua carteira pensando em proteção. Aí você vai falar, o quanto que eu tenho que ter na carteira? Essa é a pergunta de milhões, né? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso escritório, de uma mensagem de um cliente, inclusive, que nós recebemos, tá fazendo algumas semanas. A carteira dele tinha 33% em metais preciosos, ouro e prata. Eu já vou falar da prata aqui nesse vídeo, fica comigo até o final. E aí, olha que interessante a mensagem dele que coaduna com essa questão de ser uma proteção contra crises, né? Estou gostando muito da diversificação, tenho visto a carteira bem robusta às variações que estão ocorrendo no mercado americano. Porque, entenda, investir no exterior não é investir em S&P 500. Então, assim, você pode investir no exterior e investir em metais preciosos. Você pode defender a sua carteira e fazer com que a sua carteira fique positiva, mesmo em períodos de crise. Ou então fazer com que a sua carteira não caia ou caia muito menos do que o mercado, tendo uma parcela de metais preciosos. Por isso que nós aqui, como filosofia mesmo de investimento, nós colocamos um percentual muito acima do mercado em metais preciosos. E obviamente que essa alocação muda de tempos em tempos a depender aí do ciclo econômico. E aliás, se você tem mais de 100 mil dólares e quiser ter a sua carteira de investimentos gerida pela minha equipe, com a minha filosofia de investimentos, preencha esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, que nós entraremos em contato com você. Pois bem, como eu falei, essa filosofia de você alocar mais em metais é algo bem diferente no próprio mercado financeiro, gente. Mercado financeiro é renda fixa, renda variável. Isso quando não é 100% renda fixa, ou pior ainda, 100% em bonds de empresas brasileiras, né? E a pessoa acha que está investindo no exterior. Até achei uma matéria aqui do Money Metals que ele dá uma explicação para isso. Por que que o Wall Street, por que que o mercado tradicional, e isso também se aplica à própria Faria Lima, por que que as pessoas não incentivam investimentos em ouro? Porque ele fala o seguinte, imagina se todo o dinheiro, se todo mundo entendesse, promovesse o ouro, quanto de dinheiro sairia do mercado de ações e possivelmente levaria uma queda desse mercado para ir para o mercado de metais. Então tem talvez um jogo de interesse mesmo por trás dos grandes players. Aí ok, até o momento desse vídeo, você já entendeu que ter ouro na carteira é importantíssimo, é essencial, é um básico essencial, mas não existe só ouro. Nós temos também, por exemplo, prata, platina e paládio. Esses 4 são os 4 principais metais preciosos. Desses 4, o ouro é o menos industrial, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, prata. Prata é utilizada na fabricação de painéis solares, principalmente. Espelhos também. Até no ramo de saúde. Eu lembro que meu pai uma vez machucou a perna. Ele colocou tipo um band-aid de prata na cicatrização. Então tem essa demanda mais industrial. E, portanto, mais sensível ao próprio ciclo econômico. Talvez seja essa uma explicação do porquê que a prata é mais volátil que o ouro. Isso você precisa saber se você for investir em prata. Ela é um pouco mais volátil que o ouro. Mas para muita gente a volatilidade não é um problema. Para mim, por exemplo, eu acho ótimo ativos voláteis porque assim eu consigo fazer mais realocações dentro da minha carteira. Mas isso varia muito de caso a caso. Platina e paládio também são amplamente utilizados, principalmente em catalisadores automotivos. Então também tem essa aplicação industrial. Nanda, e vale a pena investir em prata? Olha só, vale a pena sim. A prata pode ser o melhor investimento da próxima década. Por quê? O que fundamenta isso? Oferta e demanda. Toda vez que você analisar uma commodity, qualquer commodity, prata, ouro, essas são as metálicas, mas o mesmo se aplica a qualquer commodity. O que é a análise de commodity? Oferta e demanda. Então, quando a gente olha aqui para demanda de prata, como eu falei, aplicação industrial, painel solar, versus a oferta, o Silver Mine Supply, veja que está aumentando. O que isso significa na prática? Aqui, ó, o último dado que eu achei aqui, 2024, está em 86%. Ou seja, é uma demanda que vem aumentando, que vai chegar a um ponto, né? Espera-se chegue em um determinado momento que essa oferta não vai dar conta dessa demanda. Inclusive, tem alguns artigos aqui, ó, desse próprio Silver Institute, que ele fala
fala que as projeções da demanda de prata é que continue aumentando essa demanda. E o processo de oferta da mineradora até conseguir se estabelecer, tem um impasse regulatório, tem uma série de questões aí que dificulta essa oferta. Então, existe uma tese muito forte para investimentos em prata. Lembrando que assim, e isso tudo, gente, é médio e longo prazo. A gente fala num cenário aí de próximos anos. Porque não vai comprar hoje, não, porque tem demanda, na semana que vem vai subir. Não é isso. A gente tá falando de um movimento lento, um movimento assim, macroeconômico, uma coisa que demora para acontecer. Então não cria essa expectativa aí de louco, de comprar e na semana seguinte achar que já tem que se materializar essa tese. Não. Mas, enfim, existe fundamento para a prata subir. E agora vamos lá. Quais são as formas de você investir em prata? Primeira forma, em prata não, em metais preciosos em geral, né? Primeira forma, ETFs no exterior. Dando aqui alguns exemplos. IAL, GLD, SLV. Nanda, mas qual deles é o melhor? Gente, tem uma diferencinha aí de taxa, de volume, do tempo de existência. Para você comparar entre eles, você vai ter que considerar essas questões. Mas assim, o macro importa mais do que o micro. Não tem tanta diferença assim você investir no IAL ou no GLD. É pouca diferença. Se você quiser comparar, fazer uma análise mais aprofundada, fica à vontade, conhecimento nunca é demais, mas o macro importa mais do que o micro. É mais importante que você tenha alocação naquela classe de ativos e se importe mais com as classes de ativos do que ali com o detalhezinho do ETF. Então você tem a forma número 1. Número 2 são os fundos no Brasil, e aqui a gente tem, por exemplo, o Gold 11. Para investir em prata, eu tenho também um BDR, mas assim, gente, não gosto de BDR, não gosto desses fundos no Brasil, porque guarda isso pra vida, tá? Tudo que você puder comprar fora do Brasil, compre fora do Brasil. Evite aquisições em real brasileiro. A menos que só tenha em real brasileiro. Por exemplo, um terreno, alguma coisa que você compra e tem que ser em real brasileiro. Mas o que você puder comprar em dólar, compre em dólar. Prefira moedas fortes. Por que isso? Porque se você deixar todo o seu patrimônio em real, você está exposto ao risco de conversibilidade. O risco do valor da sua moeda se deteriorar com o tempo. Ainda mais devido a essa situação das contas públicas atuais. Eu explico melhor sobre esse conceito de risco de conversibilidade neste outro vídeo aqui, que eu falo sobre controle de capitais e várias loucuras que podem acontecer no Brasil. E a terceira forma, que é a forma mais raiz, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, uma das melhores formas de você investir em metais é o metal físico, ó, vou aproximar aqui pra vocês. Metal físico. Essas moedas aqui, quem me deu foi o Avelino Morgante, querido Avelino Morgante, ó, olha que bonita. E isso daqui é a única forma de você se proteger contra o risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? O risco do mercado financeiro desmoronar. Claro que nada impede de você ter as duas coisas, de você ter alguns ETFs de metais para liquidez, caso você queira vender excedente, por exemplo, momentos de máxima histórica, eu acho saudável vender excedente. Quem tá com uma exposição muito forte em metais agora, com essa máxima do ouro, por que não vender ali 10, vender o excedente? Não tô falando para zerar a posição, mas garantir aquele lucro. No ETF você consegue mais liquidez. Agora, isso daqui é a única proteção contra o risco sistêmico, e eu acho importantíssimo. Acho que todo mundo deveria considerar ter metal físico em casa. Mas aí o governo pode confiscar. Gente, essa história do confiscável, ó, nas palavras de Avelino Morgante, hein? Os únicos tesouros inconfiscáveis são os tesouros do céu. Porque se o Estado quiser ir até você para saber roubar suas chaves de Bitcoin, roubar os seus metais, o Estado tem força para isso. Então, os únicos tesouros inconfiscáveis são os tesouros do céu. Enfim, você é confiscável. Lembre-se disso. Você é confiscável. Aí, quando a gente fala de metal físico, tem duas formas, tá? Você tem a forma de barra e você tem as bullion coins, né? As
bullion coins. O que são bullion coins? São moedas feitas de metais preciosos, ouro, prata e platina. E o que é interessante dessas moedas é que elas têm curso legal, ou seja, tem valor de face, mas o seu valor é baseado no metal que a compõe. Existem vários tipos de bullion coins. Você tem, por exemplo, as Maple Leafs, são do Canadá, as American Eagle, dos Estados Unidos, as Kruger Hand, que é da África do Sul, elas são até um pouquinho mais avermelhadas, porque elas têm cobre na composição, e as Philharmonics, que é da Áustria, que na minha opinião são as mais bonitas. E, gente, você presentear alguém com uma dessas, não é só a parte do investimento em si, mas olha a beleza disso, olha a beleza. Na minha opinião, as Philharmonics são as mais lindas. E assim, você dificilmente vai achar no Brasil, né? Porque o Bostil é muito atrasado em relação a isso, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, você compra essas moedas no Walmart. O mercado de ouro, de metais dos Estados Unidos é gigantesco, assim. Sempre que eu vou a Nova York, eu passo numa espécie de casa de câmbio, só que de dinheiro de verdade, de ouro, que eles têm lá, tipo, tem várias coleções, tem até algumas moedas com desenhos específicos. É muito legal. Eu vou deixar o vídeo aqui da última vez que eu fui, que eu até gravei um videozinho mostrando as moedas. Então você pode comprar bullion coins no exterior, procurar por alguma bullion exchange, procura bullion coins no Google Maps, em qualquer lugar que você esteja fora do país, que com certeza vai ter algum lugar para isso. Claro, pesquisa sobre a avaliação, sobre a reputação do lugar, há quanto tempo existe, coisas desse tipo. E aí você consegue, muita gente pergunta, mas você pode entrar no Brasil, na volta, no aeroporto, a Receita não vai encher o saco, não vai acontecer nada. Olha só, tirei do próprio site daqui da Receita Federal, tá? Falando que cada viajante, ao ingressar no Brasil, com um montante superior a $10.000 ou equivalente em outra moeda, está obrigado a preencher a declaração eletrônica de bens de viajantes e apresentá-las à fiscalização aduaneira. Ou seja, você pode trazer $10.000 dessas moedas aqui. No caso das moedas de ouro, você vai conseguir fazendo $3.000 cada a onça, você vai trazer 3 dessa, vai aproximando. Então, você consegue trazer sem problemas no aeroporto. Já no Brasil, é um mercado muito pequeno, infelizmente, por isso eu incentivo vocês a entrarem no site da Real.app. Eu vou deixar o link aqui na descrição e lhe convido a preencher o cadastro até o final para ganhar 1 grama de prata. Esse 1 grama de prata é em custódia. Através desse app, você consegue negociar prata, comprar prata. E quando você for se cadastrar, coloque o cupom NANDA para ganhar 1 grama de prata sob custódia. Ok, falamos de ouro, falamos de prata, agora platina e paládio. Também são metais raros, com oferta limitada e altamente industriais, principalmente para uso como catalisadores em veículos automotivos, mas no caso dos veículos a combustão. E aí, será que vale a pena investir em platina e paládio? Olha, o que eu acho, tá? São investimentos menos líquidos, né? São metais menos líquidos do que ouro e prata, mas existe uma tese atual que faz muito sentido, que é a questão dos carros elétricos, porque veja, a venda de carros elétricos está diminuindo. Eu até vou colocar um gráfico aqui para vocês, né? O crescimento das vendas diminuindo. Se esse cenário se concretizar, tem analista que diz que sim, tem analista que diz que não, mas se isso se concretizar, a gente cada vez mais entender, passar esse hype dos veículos elétricos e voltar os veículos a combustão, principalmente devido a incentivos do próprio governo Trump, a demanda por platina e paládio deve aumentar. Então, neste cenário, faria sentido você ter platina e paládio. Agora, veja, eu sou muito da ideia assim, de primeiro você ir naquilo que é tradicional. Então, o ouro é o primeiro. Eu vou dar um exemplo aqui no escritório. A gente tem clientes que têm platina e paládio, mas são clientes acima de $500.000, porque com o patrimônio mais elevado, você consegue ter mais diversificação, você consegue pensar em outros tipos de investimentos, você consegue pensar em private equity, em platina, paládio, coisas diferentes um pouco fora do tradicional. Se você está começando agora, tem pouco patrimônio ainda, tá juntando, vai naquilo que é mais simples primeiro, e aí os mais tradicionais nesse sentido, ouro e prata. Agora, sobre o preço estar
comprar na máxima histórica e será que vale a pena comprar sim ou não? Eu tenho a seguinte percepção, tá? Em relação à prata, ela tem, o preço da prata tem uma divergência em relação ao preço do ouro. Então, na teoria, ela está descontada em relação ao ouro. A prata, ela tende a acompanhar o ouro, mas de uma forma um pouco atrasada. Então, por esse ponto de vista, faria mais sentido você comprar prata. Mas, de novo, depende de caso a caso, né? Porque pode ser que você não goste de volatilidade, prefira ter ouro na carteira, enfim. Mas só por esse aspecto, por essa divergência de preço, a prata faz muito sentido. Agora, em relação ao ouro, mas eu vou comprar na máxima histórica, eu sou da seguinte percepção, tá? Se você não tem o mínimo de alocação sugerida em um determinado ativo, você compra a qualquer preço. Então, vamos supor que você não tem ouro na carteira. É melhor você comprar na máxima histórica do que você não comprar. Porque se a sua alocação hoje está menor do que a alocação recomendada, você compra a qualquer preço. Agora, vamos supor que você já está muito carregado em ouro, que aqueles 33% que eu mostrei do meu cliente, hoje, com essa subida, virou 40%, aí sim, você vende esse excedente. Vocês estão entendendo que o comprar e vender depende do momento que você está e da sua alocação inicial? Então, eu não vejo problema em comprar ativo em máxima histórica se você não tem nada desse ativo. Agora, seria um problema você comprar mais se a sua alocação já está muito carregada. Aí, de fato, comprar em máxima histórica, você provavelmente esse valor vai corrigir e aí você já tem bastante. Então, não faz muito sentido. Faz sentido até vender uma parte para você garantir aquele lucro. E se você não tem tempo de acompanhar o mercado ou nem conhecimento para isso, mas você entende que essa análise, que essa filosofia de investimentos, que essa estratégia faz sentido, novamente eu peço que preencha esse QR Code aqui para minha equipe entrar em contato com você. Nós atendemos clientes a partir de $100 mil nas nossas carteiras administradas no exterior. E aí, você já investe em metais? Eu tenho muito orgulho de ter vários vídeos publicados aqui no canal falando sobre ouro, sobre metais preciosos. Inclusive, algumas pessoas me mencionaram no Instagram reconhecendo que eu falo disso há muito tempo. E para mim é sempre um prazer entregar aquilo que eu venho estudando nos últimos anos para vocês. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei. Muito obrigada por terem assistido, pessoal, e até o próximo vídeo.